Bora ler a praga dos números do Reeves. Para quem não sabe, o Reeves ele é autor da Flive. Não só ele é autor da Flive, como ele é um dos autores que eu recomendaria a vocês mais ficar de olho no que ele tá fazendo. Deixa eu mostrar pra vocês o livro do Reeves. Aqui, ó. Mano, fiquem de olho no Reeves. Na boa. Porque a gente aqui na Flive tá de olho. O Reeves ele mandou muito bem na pré-venda. Muito bem mesmo. Foi impressionante o trampo que ele fez. E ele tava fazendo um trampo há muito tempo. Há muito tempo. Ele não começou durante a pré-venda e tal. Ele já tava trampando há muito tempo. Os resultados que ele trouxe, que ele alcançou, foram sólidos. E continua trazendo vendas, trazendo mais leitores, construindo comunidade. Então, fiquem de olho. Agora a gente vai ler um texto dele. Bora lá? Ainda que eu vivesse mais algumas décadas nesse mundo, jamais seria capaz de entender direito os efeitos dessa tal globalização. Afinal, como pode alguém comer um roedor de asas do outro lado do mundo e isso trazer uma doença mortal à minha porta? Interessante. Saúdo as novas gerações por entender e aceitar definições tão complexas e com o mesmo ânimo os amaldiçoo por essas conquistas. Hoje em dia, uma doença viaja mais rápido do que eu consigo chegar até o bar do Tonhão, que fica ali na esquina. O mundo está em caos, pois tudo hoje viaja rápido demais. Notícias, doenças, informações, maldita era da informação que quase nos enlouquece, nem me fala. Preocupado, recorri aos jornalistas, afinal deveriam saber mais do que eu. Com tristeza, descobri que minha televisão, outrora palco do futebol horrível do meu time, se tornou um obituário em tempo real. Você fala de morte, doença, praga e de números. Eu estava claramente vivendo a praga dos números. São 1.000 infectados. Hoje morreram 340. A taxa de infecção subiu 12%. De todos os números, um parecia trazer certo alívio para os jornalistas que noticiavam a nova praga. A nova praga só parecia ser letal em pessoas com mais de 65 anos. Imagino que para a maior parte da população essa notícia vinha como um refrigério, pois gostemos ou não, o mundo é dos jovens. Mas em mim essa notícia não refrigerou nada, apenas gelou demais minha espinha. Tamanho foi o meu medo ao ouvi-la do alto dos meus 72 anos. Sorte da minha segunda esposa que morreu há 7 anos, após levar 3 tiros no peito durante um assalto, disparados por 2 membros de 18 anos, ali na esquina da Avenida 15. Apesar da saudade infinita que sinto dela, fico feliz em saber que ela não viveu esses terrores da meia-noite em que o mundo se enfiou. O mais incrível era não saber nomear meu medo. Não sabia exatamente o que eu deveria temer. Um vírus mortal, uma gripezinha, o contato com as pessoas, o botão do elevador. Nunca em minha vida pensei que um dia temeria beijos, visitas, abraços, vacinas. Quando as máscaras subiram no rosto das pessoas, passei a não reconhecer mais nem metade daqueles que me rodeavam, e assim como os seus sorrisos, meu ar também desaparecia rapidamente. Preocupado, recorri aos médicos, afinal deveriam saber mais do que eu. Com tristeza, descobri que a praga dos números também tinha afetado o hospital. Saturação 82%, pressão arterial 90/60, frequência cardíaca 110. Coloquem o Sr. João no leito 17. Parecia que agora eu tinha um número para chamar de meu, querendo ou não. Malditos números. Meu filho tentou entrar para me visitar, mas pelos gritos no corredor com a enfermeira, acredito que tenha sido barrado assim como os familiares dos outros pacientes internados. Não reclamei, pois via até mesmo os médicos com medo. É desesperador ver o temor nos olhos dos médicos. Afinal, quando o capitão do navio parece estar com medo da tempestade, o risco de se afogar se torna real em nossos corações e mentes. Por mensagem, meu filho disse que não lhe era permitido entrar no hospital pelo risco de encontrar com o nosso inimigo invisível. Vagava pelos corredores em busca de uma nova presa. Minha geração teve a sorte de não lutar em guerras, mas não é preciso ser um guerreiro para entender a dificuldade de enfrentar um adversário que não se pode ver, não tem pontos fracos e parece saber exatamente o que fazer para te matar a qualquer momento, em qualquer lugar.
Tá arrumando a cozinha de uma Subway assistindo a live? Parabéns, ô psicopata. Grato. Grato demais. Ainda por mensagem, meu filho tentou me animar, me pedindo para manter a fé e a positividade. Pois bem, acho que tamanho otimismo me deixou meu exame positivo. Sim, eu estava com a praga dos números correndo nas minhas veias e em meus pulmões. A essa altura eu era mais um João naquela enfermaria, e as enfermeiras me chamavam de João 3 ou de João do 17. Talvez, depois dos sorrisos e do fôlego, essa praga dos números também retirava os nossos sobrenomes, trocando-os por mais números malditos. Pensei até em reclamar, pois apesar de ser simples, sempre tive orgulho do meu sobrenome, mas não achei cabível me queixar de coisa alguma com aquelas pessoas vestidas quase como astronautas, que pareciam mais cansadas e assustadas do que eu. Vivi uma estranha dicotomia durante meu dia a dia, naquele inferno gelado. Queria que o tempo passasse logo, afinal cada minuto naquela cama de hospital parecia uma hora interminável. Por outro lado, se fossem meus últimos momentos, seria correto desejar que tudo fosse mais rápido? Assistia à pequena televisão para tentar me distrair, mas o medo só aumentava. Não é muito auspicioso assistir uma contagem diária de pessoas morrendo da doença que está te acometendo. A ansiedade ia dominando minha mente, assim como a tal praga ia tomando meus pulmões. O ar ia entrando com mais dificuldade a cada respiração. Eu desliguei meu celular para não precisar responder meu filho, que me perguntava o dia inteiro como eu estava me sentindo. Meus olhos já não enxergavam as pequenas letras do telefone há anos, e me faltava o ar para mandar mensagens de áudio para ele. Não queria que ele ouvisse o cansaço em minha voz, pois sabia que ficaria preocupado, e ele tinha a própria vida para se preocupar. Fatigado, eu tirei a coberta fina que me cobria, o lençol velho quase rasgado que me deram, e até mesmo a camisola ridícula que me forçavam a vestir. Mas ainda assim parecia que não tinha um elefante deitado sobre o meu peito. Preocupado, recorri às enfermeiras, afinal deveriam saber mais do que eu. Apesar da solidão do quarto onde estava, foi incrível ver o quão rápido aquele anjo com roupas lunares veio ao meu socorro. Muito bom o lunares, né? Porque eles parecem astronautas. Quão logo apertei o botão ao lado da cama. Eu não precisei falar nada. Assim que ela me viu, já apertou um outro botão e mais algumas outras pessoas vestidas como ela chegaram ao meu redor. Meu olfato já não reconhecia o cheiro de quase nada, mas consegui perceber facilmente o perfume de cigarro, café e medo quando o médico se aproximou de mim. Com um pesar estranho na voz, ele me contou, entre outras coisas, que meu pulmão estava 90% comprometido. Não me atentei muito para a gravidade da situação, só praguejei comigo mesmo a existência de outro maldito número. Segundo o doutor, ele precisaria me colocar para dormir. Perguntei para ele se me faria acordar depois, mas ele fingiu não ouvir. Pedindo alguma medicação com nome estranho para a enfermeira aplicar na minha veia. Quis perguntar novamente... aqui ó, a cloroquina. Aqui a tal da cloroquina. Quis perguntar novamente, mas imaginei que não teria a resposta, então apenas pedi para que ele não me deixasse morrer. Ele pareceu pensar em dizer algo, mas me respondeu com apenas um meio sorriso triste. Era claro que minhas chances eram de 50%. Morrer ou não. Foda, né, mano? Apesar de meu corpo não conseguir se movimentar, minha mente tinha alguns momentos de lucidez. Eu já estava num outro quarto, mas parecia um salão frio e sem janelas. Totalmente nu, coberto apenas por uma fralda e um lençol. Sentia um tubo em minha garganta, outro tubo em minhas partes íntimas e mais algumas pequenas mangueiras enfiadas em meus braços e em meus ombros. Uma cacofonia de apitos de tubos ventilados traziam o tom de terror daquele lugar. Um jogo de luzes fantasmagóricas e coloridas piscavam em grandes telas ao lado dos leitos, todas cheias de números. Queria pedir a Deus para me levar, mas temia que a morte fosse ainda mais dolorosa, e não queria deixar meu filho para trás. Eu era a única família que ele tinha. Após algum tempo, acordei respirando novamente com meu próprio nariz. Reparei que tinha um pequeno furo em meu pescoço que já parecia quase cicatrizado, mas ainda doía pra diabo. O peso em meu peito havia desaparecido, mas meu corpo nunca estivera tão fraco em toda a minha vida. Eu já estava num quarto com outros 3 homens, cada um em sua cama, também tentando voltar à realidade e entender o que estava acontecendo. O dia estava nublado lá fora, mas a luz que brigava para passar através das nuvens me trouxe uma enorme vontade de viver. Uma enfermeira mostrou verdadeira felicidade ao entrar no quarto e me ver acordado, e parabenizou a minha enorme força.
Ela me disse que eu já estava curado da praga, mas só poderia ir para casa depois de 3 dias. 3. Novamente, os números. Parecia que ainda não estava curado de verdade. Meu celular havia desaparecido e ninguém sabia me dizer onde ele havia parado. Eu que sempre fui um homem honesto e pagador dos meus impostos, irei-me, de ficar irado, né? Com todas as minhas forças, porém elas eram poucas. Não tive condição alguma de brigar com ninguém. Eu estava vivo, afinal, e talvez só isso importasse. Achei estranho que meus companheiros de quarto recebiam visitas diárias, mas meu filho nunca vinha. Talvez ele ainda não soubesse que eu poderia receber visitas e sem meu celular não sabia o telefone dele. Maldita tecnologia que nos fez esquecer até mesmo o número de nossos familiares. Eu acho que isso já aconteceu. E tô triste já, se for o caso. Passados 3 dias, uma enfermeira e uma médica vieram me acompanhar até o lado de fora do hospital. Fui colocado em uma cadeira de rodas, me deram uma bexiga branca e uma placa para segurar que dizia sobre minha vitória contra tal doença. Algumas tiraram fotos minhas com seus celulares e me perguntei se alguma delas havia pegado o meu, mas não importava, eu estava vivo indo embora. Ao sair, encontrei o Tonhão, me esperando encostado em seu Fiat 147. Ele prometeu me levar embora e explicar tudo no caminho. E, percorrendo os quase 4 quilômetros até minha casa, meu velho amigo de mais de 20 anos me contou que, no total, fiquei mais de 30 dias internado. Caraca! Isso explicaria com certeza os mais de 15 quilos que eu havia emagrecido. Porém, nem o peso e nem o tempo perdido se comparavam com a perda que tive a seguir. Tonhão me contou que meu único filho havia morrido há 9 dias. É isso que eu tava esperando, mano. Foda. Vítima daquela praga. Malditos números mentirosos. Me prometeram que só matariam maiores de 65 anos. Como explicariam ter levado meu filho com menos de 40? Por que pouparam um velho como eu? Depois de mais de 50 anos trabalhando como contador, jamais imaginei que os números pudessem me machucar tanto assim. Desolado, recorri a Deus, afinal ele sabe mais do que eu. Mas acho que ele não me ouviu. Devo ser somente mais um número no meio da multidão de bilhões de pessoas no mundo todo pedindo socorro pela perda de seus entes queridos. De todos os malditos números dessa praga, apenas esses a seguir realmente me marcaram. Meu filho estava enterrado na rua 6 do cemitério do Costão, túmulo 348. Se você passar por lá, vai ver a foto de um lindo rapaz de cabelos castanhos ondulados, sorrindo para um futuro que jamais chegará. Debaixo da foto dele, há uma estrela dourada com os números 15 do 5 de 82 e ao lado uma cruz branca com os números 14 do 7 de 2020. Encerro essa minha carta e com ela as últimas gotas desses 700 milímetros de uísque. Ao meu lado está uma foto do meu filho e da minha esposa sorrindo para mim com um olhar amoroso e sem julgamentos. Do outro, meu velho revólver 38. Esse final aí que eu não gostei muito não. Espero que os números não errem novamente comigo e não traiam minha coragem e meu desejo, pois eles têm apenas uma chance em 6 de realizar meu sonho e me juntar novamente com minha família. Malditos números não me falhem agora. Críticas. Primeiro ponto. Gostei. Pesado, o que é bom, porque a intenção do texto é ser pesado. Salve, Nero. Boa noite. Eu tô vendo o Nero Senpai falando nos vídeos. Logo eu chego nos vídeos atual do Lucas. E achei engraçado, mano. Bem-vindo à live. O começo eu achei que tava um pouquinho mais travado que o resto. Acho que vale a pena dar uma olhada. Porque eu tava um pouco querendo que fosse melhor aqui. E depois o texto ele dá uma embrocada e vai. Vou ser muito honesto, mano. O final, pra mim, ele não é bom. Porque assim, é um texto que ele não é previsível. Ele não é um texto previsível. Mas por se tratar de uma história de Covid, por se tratar de uma história de pandemia, que muita gente viveu, como escritores, somos nós, eu acho que aqui o que cabe é o seguinte. Qual que é a mensagem que fica dessa história até aqui? Vamos fingir que isso aqui não existe, tá? Que não existe. Então, qual que é a mensagem que fica até aqui? Fica a mensagem de... Mano, o bagulho é sério, não mata só a galera mais velha, e isso destrói as pessoas. Tá ligado? Destrói o ser humano, porque não é só quem morre, também é quem fica. E todo o sofrimento que vai se desenvolvendo ali. Entendeu? É um negócio que pega todo mundo. E ele é injusto. Né?
Isso é o que fica até aqui. É um pai que perdeu o filho por uma doença, e aí tem todo o subtexto político por trás, né? Porque tem citação de gripezinha e tal. Então a gente sabe que tem um subtexto político que é importantíssimo, porque não existe escrita sem política. Esse papo de, sabe aquele rolê? Eu vi um card muito bom outro dia. O pessoal que fala, eu não sou nem de esquerda nem de direita. Você votaria no candidato de esquerda? Não. Você votaria no candidato de direita? Verde confirma, tá ligado? Não existe, tipo, nada sem política, porque a política ela faz parte de como a sociedade se organiza e como ela toma decisões. Quem que ela prioriza, saca? Então ele tem um subtexto político forte. Quando ele bate aqui, o que aconteceria se a história acabasse aqui? A gente tem um universo de pensamento de que esse protagonista, de 72 anos, o filho dele morreu, sabe? Ele tá, tipo, desolado, triste e tal, e vai sofrer pela morte do filho dele, e isso, tipo, vai deixar um buraco no coração dele enorme. É isso que a gente sabe. Essa é a mensagem do texto. Quando a gente insere esse parágrafo aqui, a gente propõe algo que eu acho que na maioria das vezes o autor não deve propor, que é uma solução. Tá ligado? Acho que a gente não... Várias situações, a maioria delas, acho que a gente não tem que propor solução como autor. Aqui é tipo, o problema é o quê? O filho do cara morreu e o cara ficou, tipo, zoado das ideias. Qual que é a solução que ele encontrou? Ele tirou a própria vida. Entendeu? Então, dentro disso, propor a solução eu já acho que a gente, a maior parte das vezes, pode deixar quieto. Nesses casos. Não é nem final aberto. É tipo, mano, a vida vai continuar. A história que a gente tinha pra contar, a gente contou. Só que toda vez que a gente fala sobre suicídio, mano, toda vez, 99% das vezes, a gente tem que tirar fora. Tá ligado? A gente tem que tirar fora. Por quê? Porque existe uma responsabilidade de influência que a gente age sobre as pessoas que a gente impacta. Eu sei que a gente aqui, não tem nenhum Rafael Montes aqui na live, não tem nenhum Rafael Montes atual, né? Com a carreira feita, um monte de gente lendo tudo que o cara escreve e tal, lê até a lista de compra do maluco. Não tem. Mas cada uma pessoa que te lê é um potencial gatilho que você pode acionar. Então, cara, tudo que for pra esse lado, você fala, pô, isso aqui não é uma coisa legal de falar sobre, corta fora total. Ah, Lucas, mas é importante falar sobre. É importante falar sobre saúde mental. Concordo 100%. E aí a gente aborda de várias formas, tá ligado? Mas sempre que você bota o suicídio, ele é um tema tabu. Assim como, vocês querem um exemplo de safadeza, o fetiche do Gustavo Scatti, né, de mastigar cocô. Coisas semelhantes, né? O cara tem um fetiche, tá fazendo mal a alguém? Não tá. Não tá. Mas, mano, é um assunto que não se toca. É um assunto que não se entra. Por que não se entra? Porque não é bom de forma nenhuma tu entrar nesse tópico. Tá ligado? O cara criar conteúdo pra quem curte, aí é outra história. Ele cria lá o conteúdo dele pra quem curte, não tá matando ninguém, não tá fazendo nenhum crime. Pra 99% da galera vai ser bizarreira. Tipo, meu Deus, não vou contratar esse cara pra nada na vida, tá ligado? Que é doideira mesmo, tá ligado? Mas a doideira do cara, tá ligado? Diferente do suicídio. Mas é um bom exemplo porque ali não é crime, ali não é um negócio, tipo, nesse nível, que nem o que o Monark falou no Flow, por exemplo. Existem temas que você não entra porque não vale a pena você nem trabalhar eles, porque eles já são fundamentados. Tipo, não se matem. Isso já é fundamentado. Isso já é uma pauta, tipo,
cravar em pedra, compreendem? Então sempre que a gente vai falar sobre esse tópico, a gente está abrindo uma porta para possíveis incentivos. Exemplo, 30 Reasons Why. Não preciso dar um exemplo a mais do que esse. 30 Reasons Why fala sobre... A história real é o quanto que a negligência... Até onde que a negligência, a saúde mental e a dar razão para as vítimas, a falta de dar razão para as vítimas, aonde que isso leva? Aonde que essas duas negligências levam? Né? A menina ela se mata por conta disso. Então essa é a mensagem da história. Mas o problema da história de 30 Reasons Why é qual? A personagem que ela comete suicídio, ela deixa um desafio para os amigos fazerem. Né? E esse desafio, ele gera redenção para a protagonista. Gera redenção para a protagonista. Cara, se tem alguém que tá numa situação semelhante à protagonista, ela olha pra essa história e fala, véi, se eu fizer a mesma coisa, eles vão levar a sério o que eu sofri e as pessoas que fizeram isso comigo vão ser punidas, que nem aconteceu na série. Ou no livro. Então isso também incentiva a galera a cometer o mesmo ato, sacou? Então por isso que eu pessoalmente sou contra total a gente botar discussão sobre suicídio diretamente, porque quase sempre é um incentivo, tá ligado? Por mais que a gente tenha uma boa ação, quase sempre a gente fala, pô, essa pessoa se suicidou e foi zoado, foi por negligência de tal pessoa. Mas aí, esse suicídio dela fez aquela pessoa ser punida. Então a pessoa que tá em casa pensando, nossa, não aguento mais a minha vida, mano. Acabou. Acabou. Tá ligado? Ela vai olhar pra um caso desse e vai falar, pô, lá eles foram punidos, então aqui eu vou embora, mas eu vou levar eles comigo. Mas não é isso que vai acontecer, porque ninguém é punido de verdade, mano. É só a ficção mesmo que é assim. Então é isso. Eu sei que o clima, ó, lá embaixo. Peguei o clima aqui em cima e tá aqui lá embaixo. Mas é porque esse é um tópico que a gente nunca tinha discutido aqui e eu acho que ele é muito importante pra mim, sabe? Pra mim é uma parada que, nossa senhora, é fundamental demais pra mim, pra minha produção e porque eu consumo e tal. Não acho que não pode falar sobre isso, tem um monte de livro da Flávia com certeza que aborda os tópicos e tal, vários tópicos muito loucos. Mas eu tô falando um pouco sobre a minha opinião. Se eu pudesse dar uma opinião assim pra todos vocês sobre esse assunto, essa é a minha opinião que eu daria, tá ligado?